Olá, foi dada a largada e começou a semana do emagrecimento definitivo. Eu sou o Dr. Dayan Seabre e a partir de agora eu declaro fim do bucho, da pelanca e da papada. E do efeito sanfona também, viu? Promessa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui nessa série. Eu, Dr. Dayan Seabre, vou te provar como você pode voltar ao seu relógio biológico em 10 anos, reconquistando o seu corpo e a saúde que você tinha antes, sem precisar fazer um dia de dieta sequer. É hora de colocar um ponto final na frustração de sempre tentar e nunca conseguir. Mesmo que você tenha genética de gordinho, de gordinha. A única forma de fazer isso é através do método 3x3. Um método baseado em descobertas científicas dos centros de pesquisas mais conceituados do mundo. Isso ao longo dos últimos 50 anos. E ele trabalha a reconquista da saúde e a perda de peso definitiva, usando 3 vias diferentes. Algumas completamente desconhecidas pelo ramo da nutrição e da medicina. O melhor é que ele é 100% natural, muito mais poderoso do que qualquer remédio que eu já vi nesses meus 21 anos como médico. Ele só tem um efeito colateral. Ele ativa um mecanismo metabólico que acabou de ser descoberto pelo respeitado Dr. David Ludwig de Harvard. É de Harvard mesmo, viu, gente? Que queima até 500 calorias, 500 a mais por dia, sem você sequer mexer um dedo. Não importa se você faz exercício ou não, e como se não bastasse, esse método prioriza a queima do bucho. Isso é perfeito para tirar aquela barriga de menopausa, aquela barriga pós-cesariana. E é muito comum as pessoas relatarem que ele começa reduzindo gordura da barriga e depois vai para outras regiões. Olha o caso da Davimar. Já perdi minha barriga toda te escutando. Voltei a vestir o número 38, perdi 12 quilos. E tem o caso da Maria também. Olha só o que ela mandou. 10 quilos a menos vestindo o número 38 e 36. Obrigada. E olha só, gente, o melhor de tudo, que eu faço questão aqui de reforçar. Esse método que elas usaram foi sem passar um pingo de fome. É como se ele reprogramasse o seu DNA para você não precisar nunca mais fazer uma dieta na sua vida. Você não ouviu errado não, exatamente, nunca mais. Oxi, emagrecimento tem que ser definitivo, claro. E eu vou dizer mais, você vai aprender a emagrecer sem precisar ficar comendo comida com gosto de isopor, ou ficar dando uma de chata ou de chato em festa de família. Então, já se prepara que nessa semana a gente vai recuperar todo o tempo que você perdeu no passado com coisas do tipo emagrece, engorda. É um saco, né? Muito prazer, eu sou o Dr. Dayan Seabre e alguns me chamam de o médico do povo. Rapaz, eu acho que é a terceira vez que eu me apresento aqui, viu? Não tem nada não. Apesar da idade não aparentar, eu já sou médico há 21 anos. E hoje eu levo saúde como uma linguagem acessível para todo mundo. E todo santo dia, para mais de 3 milhões de pessoas lá no nosso canal do YouTube. Que, se você não sabe qual é o maior canal de saúde em língua portuguesa do mundo. Pois é, gente, não é todo dia que tem vídeo não, às vezes tem mais de uma vez por dia. Se às vezes liga o YouTube, a gente tá lá. Então, boa parte do meu tempo eu passo estudando e praticando medicina natural e métodos alternativos e complementares para a gente tratar as doenças e melhorar a saúde. Só no YouTube são mais de 1000 vídeos. Imagina o tanto de coisa que eu precisei estudar para gravar tudo isso. Nos últimos 20 anos eu dediquei muita parte do meu tempo a entender o comportamento humano, entender como isso mexia nas doenças e vice-versa. E eu pesquisei muito em relação ao autoconhecimento, coaching, em relação à programação neurolinguística e como a nossa mente atrapalha o nosso corpo e vice-versa. E por muito tempo eu rodei o Brasil inteiro fazendo eventos presenciais. Tudo isso para levar essa cura emocional para os outros. E eu acredito muito que esse casamento da medicina tradicional com a medicina natural e a medicina comportamental é tudo que a gente precisa para combater o surto de sobrepeso e obesidade do Brasil e do mundo. Esse problema precisa ser atacado de todas as frentes possíveis. Tem que ser tiro, porrada e bomba. E eu tenho uma teoria que já está mais do que comprovada. Dieta restritiva é igual a comprar fiado. Já comprou fiado? Uma hora a conta chega. Não tem para onde correr. Só que agora existe uma forma da gente acabar com esse sofrimento para sempre. E esse é o objetivo dessa série de vídeos. Mesmo depois de postar mais de 1000 vídeos no nosso canal, eu nunca revelei o que eu vou revelar aqui. Eu nunca revelei em lugar nenhum. E você pode vasculhar lá nos mais de 1000 vídeos e você não vai encontrar, nem no YouTube e nem nos eventos ao vivo que eu fiz pelo Brasil. Ou seja, a gente foi desde o 0 inscrito até mais de 3 milhões falando sobre saúde, mas a gente nunca teve algo tão forte
como a gente vai falar aqui na semana do emagrecimento definitivo. Até hoje, só o nosso canal já deve ter ajudado a queimar pelo menos 1.000 toneladas de gordura. Inclusive, eu quero te pedir ajuda para fazer uma continha. Se das 3 milhões de pessoas inscritas, eu tiver ajudado somente a 1/3 delas, isso daria 1 milhão. 1 milhão a emagrecer 1 quilinho de nada, cada uma. Isso já daria 1 milhão de quilos de gordura. Mas eu acho que esse número é bem maior. Olha só o que a Valéria Lemes falou. Já eliminei 4 quilos em 15 dias. Agora olha só a Eunice. Já sigo muitas dicas e assisto suas lições. Já emagreci mais de 20 quilos e quero emagrecer mais 10. Tem também a Graça. Já perdi 10 quilos. Minha autoestima tá lá em cima. Grata, doutor. Teve até um caso de família, olha só o que a Célia disse. Emagreci 8 quilos, meu esposo emagreceu 18 e meu filho 10. Só temos a agradecer. Só nessa família foram 36 quilos que sumiram do mapa. A gente recebe pelo menos 100 a 200 relatos maravilhosos como esse todo santo dia. Então, para tudo que você está fazendo agora, cancela tudo que você ia fazer e preste atenção aqui. A gente precisa recuperar todo esse tempo perdido e te devolver o corpo e a saúde que você merece. Por isso eu quero te receitar uma coisa. Assista a todos os episódios dessa série assim que eles forem ao ar. Eu quero ver você fazer igual aquelas pessoas viciadas em novela. Eu vou dar um belo motivo para você fazer isso. Eu não tenho como saber se você que está aí do lado da tela, se você é mulher ou homem, mas eu te garanto uma coisa. Se você for mulher e colocar esse método em prática, o método 3x3 que eu vou te ensinar, você vai ficar parecida com a atriz de novela. Corpo sequinho, mesmo que você já tenha mais de 40 anos, pele, unha, cabelo brilhoso, saúde de ferro. E se você não já tiver tudo isso? E se você for homem que estiver assistindo aqui agora, é importante que você veja esse vídeo para você aprender a se cuidar, diminuir a barriga de chope, diminuir aqueles peitos caindo, começar a ficar menos rabugento, ter mais qualidade de vida, mais energia, mais potência física e sexual, para brincar com teus filhos, poder fazer sexo com a tua mulher, trabalhar, ganhar mais dinheiro, tá bom? E traz tua esposa para perto também, porque nada melhor do que ter uma esposa saudável do lado, uma mulher que tem bom humor, uma mulher que te ajuda nas coisas da casa e do teu trabalho, uma cúmplice, uma parceira pronta para passear contigo, para fazer sexo também. Então os dois juntos, vocês como um casal, têm que se ajudar. Deixa eu te falar uma coisa, hoje eu tenho 44 anos e pode ter certeza de uma coisa, eu estou muito melhor do que quando eu tinha 18 anos. É claro que eu não tenho mais cabelo, mas eu tenho melhor massa muscular, eu tenho mais energia, eu tenho mais raciocínio, concentração, a minha força muscular, a minha energia, o meu sono está tudo melhor. Por que não? Você está duvidando disso? Dá uma olhada aí nesse bicho gordo que vai aparecer aí agora. Isso era eu, gente. Você já pensou nisso? Agora minha esposa, Andréa, me olha de outra forma. Você acha que sua esposa olha pra você quando você tá gordo, da mesma forma que ela olhava quando vocês namoravam? Você acha que o teu marido olha pra você da mesma forma que ele olhava quando vocês se encontravam lá no banco da praça? É engraçado, né? Porque a gente tá acostumado a ver a pessoa envelhecer e ir piorando a saúde e não melhorando. Você tá vendo que isso é possível? Quando eu falo que você vai voltar ao seu relógio biológico, não é conversa fiada, não. Eu falo às vezes em tom de brincadeira, mas na verdade, a verdade verdadeira é que eu decidi cuidar da minha saúde, decidi emagrecer, mas não foi assim por decisão. Isso foi um trauma para mim. E tudo isso veio depois de um ataque de pânico, onde eu fui bater em uma UTI. E eu hoje agradeço a Deus de joelhos por ter ido para a UTI e não para o caixão. E sabe o que é pior? Eu teria levado minha mãe junto também, porque ela estava na hora do meu ataque de pânico. Beijo, mãe. Quando eu tive meu ataque de pânico, eu estava no carro e minha mãe no banco do carona. E foi naquela hora que ela me ajudou. Quando eu cheguei na UTI, minha pressão estava 18/11. Então, se você não sabe o que significa isso, a minha pressão estava igual uma panela de pressão, prestes a estourar. Para você ter uma ideia, naquele momento, eu cheguei a imaginar o meu velório. Senti até o cheiro das flores do meu velório. E a partir dali, eu comecei a ter um novo significado da vida. A partir dali foi o momento da mudança. Só depois daquele susto foi que eu resolvi estudar e descobri que a grande maioria dos médicos e nutricionistas da atualidade não conhecem tudo que a gente precisa fazer para mudar. E a boa notícia é que você não precisa chegar nesse ponto para mudar. O que eu levei mais de 20 anos para descobrir, você vai aprender nessa semana. Eu estou praticamente te dando um atalho para você economizar 20 anos em 7 dias. Então, tudo pronto? Bora voltar a se cuidar? Então chega de encarar a vida como um peso, como um fardo, como um trabalho duro. A última coisa que eu quero é que você me mande uma mensagem desse tipo. Eu fico triste, não entra uma roupa que eu vejo na loja. Fico angustiada quando me perguntam se estou grávida. Chega disso, né, gente? Não tem coisa mais deprimente para uma mulher, por exemplo,
não tá grávida e alguém perguntar, você tá grávida? Não, tô grávida não. Eu já vi mulheres que mudaram a vida depois de um elogio desse. Então chega de gravidez mentirosa, chega dessas coisas, tá na hora de sentir prazer nas coisas mais simples da vida, como ir a uma loja, escolher a roupa que você quer, tirar essa ideia da cabeça de que tem barriga de gravidez e tirar a barriga de verdade, porque tem gente que tem uma barriga maior do que uma grávida. Mas precisa acabar com essas historinhas que, eu engravidei, agora eu não posso mais tirar essa barriga. Eu tô na menopausa, isso aqui é barriga de menopausa. Você não precisa ter barriga porque engravidou. Você não precisa ter barriga porque tá na menopausa. Isso é conversa fiada. E eu vou te provar isso. Esse é o empurrão que estava faltando para você tentar algo diferente. É hora de virar o jogo. Só que antes da gente entrar de cabeça explicando o método, a gente precisa começar atacando o maior problema de todos: o sobrepeso e a obesidade. Não só pela autoestima, mas pela saúde também. Essa dupla, sobrepeso e obesidade, estão associados a mais de 10 tipos de cânceres diferentes, além de outras doenças muito graves. E sabe o que é o pior que eu descobri? Tudo isso depois de tudo que eu estudei e pratiquei. Dieta engorda e detona seu metabolismo. Praticamente tudo que a gente ouviu a vida toda sobre alimentação saudável e dieta tá errado. Além de detonar sua saúde, facilita o ganho de peso. Você até pode emagrecer, só que quando volta a engordar, vem o dobro de peso depois. Boa parte da epidemia de sobrepeso que a gente vive, não só no Brasil, mas todo mundo, foi causada por essas 6 mentiras que a gente vai conhecer a partir de agora. E a melhor forma de resolver toda essa confusão é atacar a causa do problema. Então bora lá cortar o mal pela raiz. A primeira mentira descarada que é contada até hoje é: se você comer gordura, você vai engordar e o colesterol vai entupir suas artérias. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Isso, sinceramente. Quantas vezes a gente já não evitou alimentos ricos em gorduras saudáveis, como o grande vilão abacate, né? Carnes, peixes, queijos amarelos, azeite, óleo de coco, chocolate e até o pobre coitado do ovinho na manteiga. Tudo isso por causa disso. E evitando essas comidas, a gente geralmente colocou o que no lugar? Eu te garanto que é comida light, sem sabor e óleos vagabundos como canola, girassol e milho. Eu te falo isso porque a gordura é uma das coisas que mais dá sabor ao alimento. Faz um exame de consciência rápido aí e vê se o que você pôs no lugar não foi alimentos lights ou diets ou coisas totalmente sem graça e sem gosto, e que ainda por cima acabaram com seu corpo. O motivo é simples: a gordura engrossa o alimento, dá textura e sabor. Quando você tira isso, para produzir uma versão light, você tem que entupir aquela desgraça com alguma coisa muito, mas muito ruim, de nome muito esquisito, para mudar a textura. Mas não só mudar a textura, mas que aquele alimento tenha um gosto de açúcar para ele não ficar intragável. Agora multiplica isso aí por anos e anos e você vai saber um dos motivos que o teu bucho está crescendo e aquela roupa que você gosta tanto não entra mais. A realidade é que a mentira da gordura foi muito bem contada. E principalmente em relação ao colesterol. Se eu te contasse que até hoje o povo ainda acha que colesterol e gordura saturada fazem mal por causa de um erro cometido há mais de 40 anos, você ia acreditar? Pois é, todo mundo sabe que quando uma pessoa tem placa nas artérias, essa placa geralmente tem a presença de colesterol. Até aí tudo bem, só que o erro feio foi assumir que o colesterol que se acumula nas artérias vem da comida que a gente come. Cá entre nós, faz todo sentido você imaginar que uma pessoa que tem colesterol nas artérias come muito colesterol. Concorda comigo? Só tem um problema nessa história toda. A realidade não é tão simples assim. Já existem muitos estudos que comprovam que a maioria do colesterol presente no sangue e que se acumula nas artérias e causa problema não vem do colesterol do alimento, daquele que a gente come. Se fosse tão simples assim, quem come muito couve-flor deveria ser verde, faz sentido? A verdade é que o nosso corpo produz de 80% a 90% do colesterol. E só 10% a 20% é que vem do que a gente come. Eu consigo até imaginar a sua cara agora que ouviu isso. Quando eu li isso pela primeira vez, eu quase caí para trás. Eu digo, não é possível, não pode ser, mas relaxa. Depois da negação vem a liberdade. Comigo foi assim, então nada de gordurofobia, ou seja, medo de gordura. Uma recomendação geral é o seguinte: os óleos que você deve fugir igual o diabo foge da cruz são esses óleos refinados, vagabundos, tipo canola, girassol, margarina, que inclusive foi selada pela Anvisa como amiga do coração. Pelo amor de Deus, né? Esses óleos são inflamatórios e vão complicar a sua saúde, vai por mim. Se você gosta do seu coração e quer estar bem por muitos anos, volta a seguir as recomendações lá da sua avó,
que ela estava certa. Só também não precisa sair bebendo azeite no bico da garrafa. Você não vai exagerar, tá bom? Você não vai dizer, eu vi aquele médico do YouTube mandando eu beber azeite. Eu não mandei, não. Agora vamos para a segunda grande mentira. Comer saudável é sofrido, caro e ruim. Porque tem que comer só pãozinho integral, queijo branco e essas frescurinhas. Deixa eu falar uma coisa. Antes da gente sequer começar a falar de preço, relaxa e deixa eu te contar uma coisa. Quando eu descobri isso, eu também fiquei chocado. Você sabia que o pão integral que a gente come é de mentira? Aí você deve estar pensando assim, como assim de mentira, Dayan? Deixa eu te falar. A única diferença entre o pão branquinho e o pão integral é o que eles fazem com a casquinha do grão. No pão branquinho, eles simplesmente retiram a casca do grão e jogam fora. No pão integral, eles pegam essa casquinha, trituram e jogam de volta na mistura. Agora eu te pergunto, que diferença faz isso do ponto de vista de nutrientes? Se você respondeu nenhuma, você acertou. Resumindo, você paga caro por pão integral e biscoito integral, achando que está certo, que está saudável, mas está comendo um negócio que tem um gosto pior e não tem praticamente nada de nutriente para o nosso corpo. Eu sei que o pão é quase sagrado aqui no Brasil e você provavelmente já está me imaginando numa fogueira sendo queimado vivo querendo me matar, mas eu precisava te contar isso. E agora você vai economizar uma graninha no seu supermercado. Ainda antes de falar do preço de comida saudável, vamos para o queijinho que você coloca dentro do pão integral. Falaram pra gente que o queijo branco, sem gordura, é o saudável e o queijo amarelo, gorduroso, é a ovelha negra da família, não é verdade? Se você parte do princípio de que comida sem gordura é saudável, o que a gente acabou de falar aqui não é verdade. Até estaria certo em dizer que o queijo branco é mais saudável. Só que a verdade é que já foi provado que o queijo amarelo com mais gordura, muito mais natural, é mais saudável do que os queijos brancos. E digo mais, eles são muito mais fáceis de serem digeridos. E agora se segura na cadeira. Se você não tolera lactose ou proteína do leite tão bem, ele é muito mais adequado para você do que o queijo branco. Isso acontece por causa do processo natural de maturação desse queijo, onde as bactérias fazem o trabalho de digerir parte dessas substâncias. No meu canal sempre falo para vocês evitarem leite e seus derivados, mas se você quer consumir, agora você já sabe que deve dar preferência para os queijos mais amarelados. Ou então experimenta o queijo de cabra, se você encontrar aí na sua região. Bom, eu sei que eu acabei de matar 2 heróis da família brasileira numa facada só. Só que agora eu vou levar o resto da família junto. E isso que eu te falei sobre pão vai valer para qualquer tipo de macarrão, bolo, biscoito, rosca ou qualquer outra coisa. A versão tradicional dessas coisas por si só são extremamente agressivas para o nosso corpo. Só que a versão integral causa o mesmo problema e tem um gosto pior. Então cuidado com o que você lê na embalagem dessas porcarias. Isso é marketing. E você deve estar se perguntando assim agora, Jesus, como eu vou viver sem pão, bolo ou biscoito? Assista a todos os episódios da nossa série assim que eles forem ao ar. E aí você vai saber tudo o que você precisa saber. Agora, bora falar do bendito preço da comida saudável? Muita gente está pensando em agora, doutor Dayan, comida saudável é cara. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é comida saudável? A gente acabou de ver que aquilo que a gente achava que era saudável, na verdade, é uma bela porcaria. E além de ser caro. De uma forma geral, comida saudável é aquela que você descasca ao invés de desembrulhar, desembalar. Olha aqui alguns exemplos. 30 ovos por R$ 8,90. Isso dá 30 centavos por ovo. Talvez um dos melhores alimentos do mundo. R$ 1,78 por 700 gramas de abóbora. Ou seja, R$ 2,50 o quilo. R$ 1,86 por quase 400 gramas de abacate. Uma das frutas mais deliciosas e saudáveis do planeta. Inhame, tomate e pepino, tudo abaixo de R$ 4,00 o quilo. Uma peça grande de queijo, para quem gosta, por menos de R$ 8,00. Porco ou frango, 2 opções por menos de R$ 8,00 o quilo. É claro que o preço varia de região para região, de época para época. Uma coisa importante para você entender é que com a mesma quantidade de dinheiro, você pode comprar uma comida saudável ou uma comida que é falsamente saudável. Cuidado para você não ser enganado. Ficar comprando coisas light, diets, ao invés de comprar comida de verdade, natural. E o melhor vai te deixar mais satisfeito, mais satisfeita, com mais saciedade, e aí você vai comer menos. Então fique ligado no supermercado. E às vezes vale até a pena pagar um pouquinho mais para comer coisas boas, coisas saudáveis, comida que o teu corpo precisa. Quando você come comida barata, comida com pouco nutriente, o teu corpo termina pedindo mais comida porque ele não está nutrido. Antigamente, quando eu sentava, eu comia tranquilamente 3, 4 pãezinhos franceses.
Era. Agora eu não quero nem ver isso. Agora, quando eu sento, eu como banana, eu como carne. Esses alimentos, como pão, como biscoito, não desce mais. Preste atenção numa coisa muito importante. Por que você come muita porcaria? Se você pegar pão, bolacha, biscoito, massa, brigadeiro, você aguenta comer muito. Será que você consegue comer muito abacate? Comer muita carne? Será que você consegue comer muito azeite de oliva? Não consegue. Essas comidas saudáveis, elas te deixam satisfeitos, nutridos e você para de comer e fica bem. Por isso que você come muito essas porcarias. Então, começa a mudar a tua mente entendendo esse processo. E olha, perceba uma coisa, preste atenção. Em nenhum momento eu te falei para estar comendo damasquinho, goldberry, sementes de abóboras da Mesopotâmia. Não pedi isso. Colhidas no orvalho da noite do sal do Himalaia. Não. Estou pedindo nada disso. Ou então não estou te pedindo também para comer produtos que a indústria X, Y, Z estão falando para você que é bom. Eu estou falando de comida normal, que você encontra em qualquer lugar do mundo. Na feira, no supermercado. Eu ainda tenho muita coisa para falar sobre esse assunto. Dá muito pano para manga e a gente fala muito mais sobre isso depois. Senão a gente não sai daqui hoje. Então, simbora para a próxima mentira? A terceira grande mentira é quando você cria uma identidade de gordo e diz assim: sou gordo porque minha família é. Ou então, sou gordo porque tenho os ossos largos. Ah, sou gordo porque passei da menopausa. Ah, sou gordo porque o meu metabolismo é lento. Você cria uma identidade de gordo e acha que nada pode mudar a tua história. Gente, eu já mostrei a minha foto para vocês. Hoje, com 44 anos, eu estou pelo menos umas 10 vezes melhor do que quando eu tinha 33. Pelo menos é o que a minha mãe diz. Além disso, se tudo isso que eu falei, essas mentiras, fossem verdades, eu te garanto que a gente não receberia milhares de depoimentos de gente de todas as idades, de todas as regiões do Brasil e até do mundo, falando que emagreceram com o que a gente ensina. A Maria, que eu mostrei agora há pouco, é um grande exemplo disso. Ela perdeu 10 quilos, diminuiu o manequim dela. Maria é uma senhora maravilhosa que acompanha a gente. Então, beijão, Maria! Esse é só mais um caso. Na verdade é que só em casos específicos é que a genética tem mais importância do que os hábitos. Fora isso, eu arriscaria dizer que 95% ou mais das pessoas podem sim burlar a genética e chegar no seu peso ideal com o método 3x3. Calma que eu não estou dizendo que a genética e o metabolismo não têm responsabilidade nenhuma. E outra, eu não sei o que você imaginou aí na sua cabeça. Eu não estou falando necessariamente de barriga de tanquinho, não. Eu estou falando que dificilmente a genética vai te impedir de chegar no teu peso ideal. E você pode estar perguntando agora, e o que é esse peso ideal, doutor Dayan? Isso varia de acordo com a sua individualidade. Cada um e cada corpo tem seu limite. Outra prova rápida de que genética não é o fator mais importante é se você pegar um casal de gêmeos idênticos, que você conhece? Eles têm o mesmo material genético, tudo igual, idêntico. Agora eu te garanto uma coisa, se um deles se alimenta direito, se exercita 3 ou 4 vezes na semana, leva uma vida equilibrada, saudável, e o outro faz tudo ao contrário, você acha que eles vão ser diferentes ao longo da vida? Eu acho que eu nem preciso responder isso, né? Talvez você até conheça um caso desse. Simbora para a próxima mentira. A quarta mentira descarada é: você precisa comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo e emagrecer. Na verdade, essa frase tem pelo menos 2 erros. Primeiro, que comer de 3 em 3 horas não acelera o metabolismo de ninguém. Segundo, é que essa é uma das melhores formas de engordar sem saúde. Na maioria das vezes, eles recomendam que você coma alguma porcaria, e de preferência industrializada de 3 em 3 horas, como por exemplo uma barrinha de cereal cheia de açúcar, ou um biscoito cheio de amido, ou um sanduíche de pão integral e queijo branco. Na melhor das hipóteses, uma fruta, que em geral também tem muito açúcar. Gente, depois de tudo que a gente está falando aqui, vamos raciocinar comigo. Comer alimentos que tem muito açúcar, pão, massa, bolo, biscoito, fruta, doce de banana, maçã, manga, etc. o tempo todo, vai fazer o que com o nosso corpo? Vai colocando energia para dentro e vai sobrando. Agora imagina você fazer isso repetidas vezes ao longo do dia, de 3 em 3 horas. Chega uma hora que o teu corpo diz, já tá bom, não preciso mais não, pode parar. E aí você continua, opa, chega lá, 3 horas, mais. E depois mais 3 horas, biscoito, cafezinho com açúcar, pronto. Chega uma hora que esse excesso de energia vai para onde? Vai se armazenar. Sabe onde? Pois é, no bucho, na papada, no culote, no braço. Fica o braço balançando todo mole, né? Quando você dá tchau, quando você vai falar com alguém, o braçozão mole balançando. Isso tira sua alegria. Tira sua alegria quando você se olha no espelho.
Não tem como. Você forçou a barra do seu corpo, você forçou a barra, comeu de mais de 3 em 3 horas e acumulou gordura. E diante disso eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e outra ruim. A ruim é que essa reserva de gordura pode se expandir quase de forma infinita. Não é à toa que você vê aquelas pessoas em programas de TV que chegam às vezes a 200, 300 quilos. Pois é, essa é uma das características das células de gordura. É terrível, né? Só que tem a notícia boa também. Existe uma forma rápida e segura de fazer seu corpo torrar essa gordura em excesso. É como se você ligasse uma chave e fizesse seu corpo funcionar com energia armazenada nessas baterias de gordura. E isso é o que a gente vai falar nos próximos episódios. A gente precisa tratar desse assunto com muito cuidado, porque tem algumas coisas que precisam ser orientadas por um profissional qualificado. Então, pelo amor de Deus, só perde os episódios aqui em caso de morte. Só se for a sua morte, porque de outra pessoa não perca. Agora vamos para a quinta mentira descarada. A quinta mentira é: para emagrecer, eu preciso apenas comer menos e queimar mais. Ou seja, eu preciso fechar a boca e me matar de fazer exercício físico, aí emagreço. Tem gente que acha que isso aí vai resolver, mas isso é uma das origens do efeito sanfona. Presta bastante atenção nisso. Tanto a realidade quanto os estudos já provaram que o nosso corpo não é tão matemático assim como a gente pensa. Ele é biológico e um pouco mais complexo do que a gente imagina. Nem tudo é resolvido com o famoso balanço calórico. É só queimar mais do que você consome e que você vai emagrecer. Isso quando não falam que você tem que até que cortar aquela cervejinha do final de semana. Pois é, gente, eu não faço isso não, minha vida é equilibrada e eu continuo sempre bem. Mas bora lá, comer menos e queimar mais vai te fazer emagrecer? Vai, até certo ponto sim. Eu tô te falando isso pelo seguinte: comer menos vai te fazer passar fome, o que ninguém aguenta por muito tempo. Além disso, com fome e normalmente de mau humor. E de onde você vai arrumar energia para fazer os exercícios, hein? Tá vendo como o negócio começa a dar errado? E olha que eu não tô nem falando de efeito platô, que vai acontecer futuramente quando você estiver fazendo isso. O seu corpo vai se acostumar com o estado de fome, de falta de nutrientes. Sabe o que ele vai fazer? Desacelerar seu metabolismo, para se adaptar a essa situação. Isso é um mecanismo que já existe desde o homem das cavernas. Não tem o que fazer, a gente evoluiu assim. Agora, olha o tamanho do problema. Você tem algum palpite do que vai acontecer quando você cansar dessa autodestruição e enfiar o pé na jaca de verdade, com vontade? Todo o peso sofrido que você perdeu volta em dobro. Nasce aí o efeito sanfona. Sabe por que ele voltou em dobro? Porque você obrigou o seu metabolismo a desacelerar por causa da privação de comida. Agora, quando você enfia o pé na jaca, seu corpo vai armazenar toda essa energia, toda com muita vontade. Ele vai pensar: graças a Deus, até que enfim acabou a carência de alimento. Bora acumular, porque já já essa pessoa vai inventar outra moda, outra dieta. Esse é só um dos motivos pelo qual apenas dietas restritivas, mais exercício físico, é a fórmula para o fracasso. Mas olha só, eu não quero que você me entenda mal. Eu não estou falando que você não deve praticar exercício físico. O exercício físico é fundamental para te dar mais energia, para você ficar com o corpo forte, funcional e definido, para você envelhecer com saúde, para você prevenir doenças graves e um monte de outras coisas. Mas é uma péssima, e eu vou fazer questão de repetir, péssima estratégia de emagrecimento quando feito de forma isolada ou associado a dietas restritivas. Agora, deixa eu te explicar. Se você depende do exercício físico e usa o exercício exclusivamente com o intuito de emagrecer, você está usando o exercício para o propósito errado. Já tem um monte de estudo comprovando isso. Então, assunto encerrado, né, gente? Então, simbora para a última mentira. A sexta e última mentira descarada é: cuidado! Sem carboidratos, seu corpo e seu cérebro vão parar de funcionar. Eu sou a prova viva de que isso é mentira. Eu não sei exatamente de onde surgiu isso, mas acho que foi uma panelinha da indústria alimentícia, junto com a mídia e os governos. Quando os alimentos industrializados, cheios de açúcar e farinha refinada, começaram a invadir as casas do mundo todo, a mídia e os governos começaram com a palhaçada da pirâmide alimentar. Aquilo é um crime. E eu vou te contar 2 motivos para falar isso. Primeiro, que já está mais do que comprovado que nosso corpo é completamente capaz de funcionar à base de gorduras. Ele é tão perfeito que ele é capaz de produzir a quantidade necessária de glicose para as funções básicas através do processo de gliconeogênese. Eu não vou entrar em detalhes sobre o mecanismo, mas isso já prova que o ser humano é capaz de sobreviver sem quantidades relevantes de carboidratos vindos
da alimentação. Existem povos que vivem sem consumo de carboidratos. Um exemplo são os esquimós, aqueles povos que vivem nas regiões mais geladas lá do planeta, em temperaturas de até menos 45 graus. Eles existem, são seres humanos como nós e estão vivos. Quer mais detalhe? Eles não apresentam doenças cardiovasculares. Então eles comem pão integral com queijo branco? Não, quase isso. Comem salmão, aves, foca, raposa, urso polar, baleia. E você deve estar perguntando, mas eles devem ter muita gordura no bucho? Não. É importante frisar que cada um responde a isso de um jeito. Mas é uma loucura afirmar que seu corpo vai parar de funcionar sem carboidrato. Agora, se afirmar que a gente nem precisa tanto de carboidrato para sobreviver, o que dizer da pirâmide alimentar que manda a gente consumir 60% ou mais da nossa alimentação em forma de carboidrato? Seria interesse de alguém maior? Isso eu deixo para você imaginar. Agora, recapitula o negócio comigo. O que acontece quando a gente enfia carboidrato, que é a mesma coisa que açúcar ou glicose, para dentro do nosso corpo? O bucho vai crescer, não tem jeito. Dá uma olhada na pirâmide. Eu sinto te dizer, mas os cereais, pães e massas da base da pirâmide são feitas de amido. Amido é formado de um monte de moléculazinha de glicose, açúcar, todas juntinhas, abraçadinhas. Abraçou? Abraçou perde o gosto doce, mas ainda é açúcar. Uma pessoa, uma roda de pessoas abraçadas continuam sendo pessoas. Aí você diz, tá, e o que acontece com o amido na digestão? Ele desabraça todo mundo e vira tudo açúcar. Gente, entenda uma coisa. Passou a língua, a molécula de glicose pode ser doce que nem um brigadeiro, ou pode ser salgada, como um pão, isso não faz diferença. As nossas células não identificam sabor, elas não sentem gosto. Bom, depois de falar tudo isso para você, você deve estar entendendo por que é tão difícil emagrecer. Realmente não é fácil, as próprias diretrizes são confusas. E de novo eu tenho uma notícia boa e outra ruim. A ruim é que essas mentiras vêm sendo contadas por gerações e gerações, causando o maior surto de sobrepeso e obesidade da história da humanidade, colocando a vida das pessoas em risco e aumentando drasticamente a chance da gente desenvolver doenças graves. Tudo isso por conta dessa obesidade. A boa notícia é que essa série é justamente para a gente botar um ponto final nisso tudo juntos. E é nesse clima de notícia boa, de esperança, que eu termino o primeiro episódio da nossa série especial e já aproveito para te pedir algumas coisas. A primeira é para você deixar o seu comentário aqui embaixo, na área especial que a gente preparou para isso. Responde para minha pergunta, como foi para você descobrir a verdade por trás de cada uma dessas mentiras que te enfiaram na goela abaixo, que fazem isso com a gente durante tanto tempo? Você enxerga uma nova oportunidade de mudança a partir de agora? Se você tiver alguma pergunta, pode fazer nos comentários que eu e minha equipe estamos aqui. A gente vai fazer de tudo para ler cada comentário. A segunda coisa que eu quero te pedir é para você compartilhar essa série aqui no WhatsApp com todo mundo. Mas todo mundo que você conhece mesmo, todos os grupos de WhatsApp, com aquelas amigas, com aqueles amigos que estão mais barrigudinhos, solta no grupo da família, no grupo da igreja, do trabalho, da academia, das amigas, dos amigos. Isso precisa chegar para todo mundo. Então, clica no botão agora e compartilha com todo mundo. Vou contar com você nessa missão, viu? Agora eu quero te falar o que vem por aí. No próximo episódio da nossa série, eu vou fazer um experimento prático para te mostrar como emagrecer comendo comida gostosa. Comida de lamber os beiços. Aí você pode estar dizendo assim, como é isso, Dayan? Pois é, se eu fosse você, eu não perderia por nada nesse mundo. Vai ser uma demonstração prática de como o método 3x3 age no nosso corpo. Então vai aparecer a data de liberação do novo episódio aqui na tela. Já anota aí na sua agenda, coloca alarme no celular, avisa todo mundo de vamos embora. E o importante, essa série vai sair do ar no final dessa semana. Então já aproveita para assistir tudo enquanto ainda está disponível. Um grande beijo, viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração e tchau, gente! Meu nome é Ivanilde Ferreira Vieira dos Santos, sou ajudante de cozinha e a minha vida antes do programa do emagrecimento com o Dr. Dayan era autoestima lá embaixo. Eu estava com 86 quilos, a minha autoestima era lá embaixo, como eu já falei. Eu tinha insônia, eu tinha muitas dores no corpo, dores na coluna, inclusive eu precisei fazer cirurgia da coluna.
E mesmo depois da cirurgia, o médico falou para mim, você precisa emagrecer, mas também não me falava de que forma. Na verdade, eu já tinha feito de tudo que vocês imaginarem eu já tinha feito. Né? Emagrecia 2, 3, 5 quilos e dentro de 30 dias, 40 dias eu voltava o dobro, passava muito mal. Então, gente, eu não dormia direito. Outros fatores, que se eu fosse falar aqui eu ia ficar assim muito tempo falando aqui, mas o tempo é curto. Pra falar a verdade, eu sofri muito quando eu fiz essa cirurgia. Então eu decidi entrar no programa porque eu vi a sinceridade do Dr. Dayan Seabra falando, ele querendo ajudar as pessoas, nos ajudando. E eu vi aquilo, eu senti vontade de fazer aquilo, eu falei assim, eu vou entrar no programa e eu vou fazer tudo que esse médico está falando. Eu falei dessa forma e eu quero ver o resultado. E não deu outra, gente. Gente, na primeira semana, vocês precisavam ver, eu já estava diferente. Eu já dormia melhor, já dormia bem, eu já não tinha mais as dores que eu tinha. Eu era muito ansiosa, eu gostava muito de pão, de arroz, de macarrão. Eu só comia coisas que hoje eu sei que não faz bem nenhum para nós. Tomava muito refrigerante. A minha vida hoje é maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a Deus e a equipe, o Dr. Dayan Seabra, porque foi com ele que eu aprendi a me alimentar, combinar os alimentos, não passo mais fome, não sou nervosa mais, porque eu era muito ansiosa. Então, gente, a cada dia eu emagreço mais ainda, cada dia o meu corpo está mais leve, cada dia eu sinto alegria de viver, vontade de viver, porque só quem já passou e quem está passando por isso sabe o que eu estou falando. Então você que quer emagrecer, entra no programa, você não vai se arrepender, eu recomendo, entra no programa, é maravilhoso. Hoje meus filhos, meu marido, os amigos, vizinhos, quando me vê, fala, eu quero que você me fale o que você fez. E eu passo para todo mundo o que eu fiz. Então, você não vai se arrepender. Eu sou grata a Deus, mais uma vez eu repito, pela vida do Dr. Dayan Seabra, que Deus dá sabedoria mais e mais a ele, a equipe dele. E graças a Deus, eu recomendo a vocês, esse programa de emagrecimento só vai te trazer coisas boas, alegria e vontade de viver. A tua autoestima vai ficar lá em cima, porque você vai emagrecer. Você vai entrar naquela calça 38 que você queria tanto tempo que não conseguia. É o que está acontecendo comigo hoje. E obrigado, Dr. Dayan, por tudo. Eu estou aqui hoje para dividir com vocês uma grande vitória. Meu nome é Rita de Cássia, eu sou técnica de enfermagem militar e estou na reserva há 1 ano já. E eu vestia 50. E já estava, digamos assim, desistindo de emagrecer, achando que eu não tinha mais condições de emagrecer. Me cansava muito subindo escada, percorrendo longas distâncias, a minha amplitude de movimentos em casa estava dificultosa, eu não estava conseguindo fazer muita coisa, me sentia cansada. As minhas roupas que eu gosto muito, não estavam mais entrando em mim, ou quando entravam ficavam muito justas, muito apertadas, eu achava que ficava muito feio. Eu não tinha mais coragem de me olhar no espelho, então eu estava passando por todas essas dificuldades. E uma vez, mexendo no Facebook, eu vi o vídeo do Dr. Dayan convidando a gente para o PED, Programa de Emagrecimento Definitivo. E ele fez vários vídeos de explicação, desmistificando uma série de coisas que disseram pra gente que era correto, que fazia valer a pena aquele procedimento para a gente emagrecer, e ele foi explicando tudo, né, mostrando, digamos assim, cientificamente que aquilo ali não era a verdade. Nos vídeos do PED, quando a gente adquire o PED, ele vem explicando como é que o nosso organismo funciona ao ingerir açúcares, ao ingerir carboidratos, a questão do estresse, a questão da ansiedade. Então eu tomei coragem, né, aderi ao PED, eu saí de um manequim 50, hoje eu estou vestindo 44, em 60 dias eu já eliminei 10 quilos e 63 centímetros de medida, entre busto, cintura, quadril, braço, perna e até pescoço. Então hoje eu me sinto muito feliz. Hoje eu subo escada sem me cansar, os meus movimentos ficaram mais amplos
Eu faço caminhadas hoje sem me sentir cansada, consigo andar mais rápido, porque isso facilita, né? Me sinto feliz, tenho prazer de olhar no espelho. Algumas roupas que eu não doei, que não estavam servindo em mim, eu hoje visto essas roupas e me sinto feliz. Parece que cada vez que eu abro o guarda-roupa eu tiro uma roupa nova, porque na verdade não são novas, mas eram roupas que eu não estava conseguindo usar porque tinha vergonha. Então eu venho dividir com vocês todas essas minhas conquistas, venho agradecer ao Dr. Dayan e toda a sua equipe, a doutora Ariane, também que é nutricionista. Nós temos lives semanais com o Dr. Dayan e com a doutora Ariane, tem o suporte técnico deles por trás das câmeras, por trás de toda a face do PED, e a gente agradece muito a todo esse carinho, a toda essa atenção. E eu já tinha visto vídeos de outras pessoas dizendo que tinham emagrecido e eu ficava perguntando, será que isso é verdade? E hoje eu estou aqui, né, dizendo para vocês que vale realmente a pena, que é verdade, a gente consegue emagrecer. Eu já não tomo mais refrigerante há 60 dias, isso para mim também é uma grande vitória. Então, vale a pena fazer o PED. Façam o PED se vocês querem emagrecer, se querem ter uma vida melhor. Porque não é só emagrecer, é ter uma vida melhor. Saber que você está ingerindo alimentos mais saudáveis, que você está ajudando o seu organismo a funcionar melhor. Então, vale a pena a fazer o PED, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo. Boa noite. Eu me chamo Sandra Magali Neves Soares. Há 7 anos eu fui diagnosticada com leucemia mieloide crônica. E desde então a minha vida se modificou completamente. Eu, com o remédio que tomava, me causava tantos transtornos, tantos efeitos colaterais, e eu vivia sempre cansada, doente, com dores na articulação, dores de cabeça, dor pelo corpo, dor muscular. Era tanta dor que já meu nome podia ser com dor. E casualmente, eu vendo o YouTube, eu encontrei um vídeo do Dr. Dayan. E ao ver o vídeo, eu fiquei assim, pensativa, e cheguei à conclusão de que eu estava me matando. Não era a leucemia que ia me matar, era eu com a minha alimentação desastrada, só comia porcaria. Eu trocava qualquer refeição por pão com embutidos ainda por cima. Eu estava totalmente inflamada. O vídeo dele, inclusive, falava sobre isso, sobre os sintomas de um corpo inflamado. Eu estava 100% inflamada. Eu tinha cara de bêbada, eu tinha todos os sintomas. Não sobrou um que eu não tivesse. Então eu resolvi, naquele momento, dar uma modificada na minha vida, mudar. E eu passei, então, a seguir o Dr. Dayan. E fiz a maratona Dr. Dayan Siebra, eu via 4, 5 vídeos dele por dia, e até que ele apresentou a semana do emagrecimento, e eu entrei, e depois também entrei para o grupo do emagrecimento definitivo. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida até hoje. Foi um momento que transformou tudo. Houve uma transformação total. Eu aprendi muita coisa. Aprendi a saber o que fazia bem para o meu organismo, os alimentos saudáveis. E, conclusão, não só mudou para mim, como para o meu esposo também. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente, bastante ativa e com vontade de viver, ter qualidade de vida. Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. E com esse programa do emagrecimento definitivo, eu consegui 2 coisas importantes. Emagrecer 10 quilos, ficar livre do açúcar, que eu era uma pessoa totalmente dependente do açúcar, e agora já não sou. Consigo tomar café sem açúcar, não tenho mais aquela ansiedade por doce, por pão. Isso foi minhas conquistas até o momento. Agora, eu adquiri um outro vício, né? Que agora é seguir o Dr. Dayan. Eu fico fissurada atrás de vídeos novos, vídeos que eu não tenho visto ainda, mas esse pelo menos, é o melhor deles, né? Muito obrigada, Dr. Dayan.
por tudo que o Senhor tem feito por mim e por todas as outras pessoas que te seguem, que veem os seus vídeos e que estão melhorando as suas vidas a cada dia. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe.